Olá, eu sou a Van aqui da Shang, seja muito bem-vindo. A gente já começou o vídeo aqui com um recado, uma super novidade, as nossas camisetas que começaram a ser comercializadas na segunda-feira dessa semana. Tem essa, né, que tem aqui o Ser o Caminho, tem o nosso login aqui atrás, e tem a laranja, que é um modelo diferente. As duas podem ser adquiridas lá pelo nosso Instagram, vocês podem mandar uma mensagem, enfim. É tudo feito de uma forma, não tem loja virtual, nada disso. Então vocês mandam mensagem, a gente combina entrega, enfim, tem todo o esquema lá que você pode ver. E é muito importante dizer que a gente não vai ter nenhum lucro sobre essas camisetas. Então, o custo dela é R$30 e a gente tá comercializando ela a 60, se você comprar as duas é 100. E aí, o que sobra disso vai ser doado pra ONG SP Invisível, não sei se você conhece, mas é uma ONG muito legal que faz um trabalho incrível com os moradores de rua aqui em São Paulo, não só em relação às condições mais básicas, como alimentação, com cestas, enfim, eles fizeram uma campanha linda de Natal para oferecer uma ceia para os moradores de rua, mas não só isso, mas trazer realmente, né, uma visibilidade, né? Então, eles escutam, eles contam essas histórias, tem fotos lindas, então dá uma olhadinha lá no Instagram deles e ajuda sempre que puder. Essa e tantas outras, qual você quiser, mas eu acho que ajudar é muito importante, né? Seguindo naquilo que a gente já falou desde o comecinho desse ano, quanto que a gente vai ter que ter ações mais coletivas, então essa é uma delas, mesmo porque a gente não precisa do lucro dessa camiseta, né? O nosso ganho é você usar e divulgar a nossa marca por aí, né? A gente também não vai... É isso, então se você estiver usando, pra gente tá ótimo, a gente não precisa mais do que isso. Bom, dito isso, recadinho dado, vamos começar o vídeo de hoje. Essa semana, então, eu quero falar um pouquinho sobre limites, sobre papéis, sobre, enfim, relações. E eu vou abrir o vídeo com um jogo que quem já participa das nossas experiências está muito familiarizado, que são as cartinhas do jogo da Jornada do Herói. Então, a gente sempre, né, entrega para cada um uma, eles escolhem, enfim, e são reflexões muito legais que tem a ver, né, que é baseado, claro, na Jornada do Herói, do Joseph Campbell, com todas as fases e tudo mais. Mas eu peguei uma, eu escolhi uma aqui, né? Eu não peguei aleatoriamente. Eu fui lá procurar essa da primeira etapa, que é do mundo comum, né? E as cartinhas, elas sempre tem uma reflexão e depois uma pergunta. Então eu vou começar aqui com isso, né? Com essa cartinha pra gente abrir as nossas reflexões aqui, tá bom? Então, primeira etapa, o mundo comum. É o momento inicial em que você mostra quem é o personagem dessa história, como e onde ele vive, com quem se relaciona e como sua vida poderia ser bem parecida com a vida de qualquer outra pessoa comum. E aí vem a pergunta: quem é o personagem principal dessa história? Como ele é, né? E aqui a gente tá falando da tua história, né? Então, o personagem principal deveria ser você. Mas raramente a gente pensa sobre a gente na nossa história, né? É muito comum, e isso eu vejo muito no processo clínico, as pessoas estarem totalmente fora, né, da sua própria vida, do seu próprio lugar, muito misturados, né? E isso faz mesmo parte do nosso processo, né? A gente se mistura muito facilmente às outras histórias, aos nossos próprios desejos, e desejos muitas vezes que tem a ver com o outro, né? Com esse fora, e a gente acaba muitas vezes se perdendo também, com crenças, com padrões que a gente constrói, ou então que a gente também adquire. Então a gente se perde. Então fazer essa separação, ter uma borda, é muito importante. E eu percebo que a gente precisa sempre reforçar essa borda. Não é porque eu tenho uma borda, né, que beleza, agora eu tô super segura, nada vai me invadir, né, ninguém vai me invadir. Então de tempos em tempos a gente sempre tem que dar uma olhadinha, opa, como é que tá essa borda, né? Claro, não é ser rígido também, né? Mas acho que tem um processo, né, de como que a gente pode, com cuidado, isso é um processo também de autocuidado, né? É um momento em que você vai parar para olhar e falar, peraí, quem sou eu, quem é o outro, até onde o outro chega, até, né, onde eu começo, porque é isso, quando tem uma borda, você vai até aqui e o outro vem até aqui, sem invasão, sem ser invadido ou então ser invadir, porque a gente faz essas duas coisas, tá? A gente também não pode ser injusto e falar, não, eu tô sendo invadido pelo outro tempo inteiro. Não, peraí. Dá uma olhadinha também pra você se você também não invade, porque saber o teu lugar, saber quem é o teu personagem, defini-lo, muitas vezes é importante para que você também entenda que às vezes você não precisa fazer certas coisas que hoje você faz. Você também não precisa carregar certas responsabilidades, de repente, que hoje você tá carregando. Invadiram, então, por querer, às vezes, ajudar demais o outro, né? Porque tudo isso rola também. Eu quero ajudar, eu quero fazer pelo outro, e não dá pra gente fazer por ninguém. Cada um tem que fazer por si. A gente pode estar do lado, a gente pode apoiar, a gente pode, muitas vezes, né, sei lá, ser suporte, dentro do nosso papel, dentro daquilo que é possível também,
dentro daquilo que a gente consegue, mas mesmo assim a gente tem um limite, a gente sempre tem um limite e lidar com isso é muito difícil. E às vezes é tão difícil quanto colocar o limite para o outro. E aí tem uma atividade que eu sempre trago, né, de reflexão, quando isso aparece dentro da clínica, por exemplo, que é falar um pouquinho sobre os papéis, né? Eu gosto, né, de usar esse termo porque a gente pode imaginar que a vida é como se fosse uma peça de teatro, sabe? E a gente tem ali as nossas personagens, então, sei lá, você tem o papel de filho, filha, você tem o papel de marido, esposa, você tem o papel de pai, mãe, né, sei lá, de neto, neta, você tem papel profissional, né, papel de amigo, enfim, você tem vários papéis na tua vida em que muitas vezes, raras vezes a gente para pensar sobre isso como se fossem personagens de fato, porque nenhum deles é você. Eles são você, mas você não é eles, entende? Então, tem uma parte da sua essência de você dentro de cada um desses papéis, mas você não pode se definir por eles, porque seria minimizar a tua vida, né? Isso acontece muito no processo da maternidade. Tá muito em pauta, principalmente com aquele filme A Filha Perdida, que tá na Netflix. É maravilhoso, super recomendo. Tô doida pra pegar o livro, porque ele é baseado num livro, e já ouvi várias críticas de que o livro é muito diferente do filme, mas que fala um pouquinho sobre isso, né? O quanto que a maternidade, muitas vezes, ela é sufocante também, enfim. Assistam, não vou falar sobre maternidade aqui, mas é um dos papéis e que às vezes é muito difícil para as mães se separarem dos filhos, né? Criar essa borda, principalmente quando o filho ele já tá crescendo, ele já é um pouco mais independente, e aí a mãe que focou a tua vida toda ali só para aquela criança, de repente ela percebe que cadê os outros papéis dela, né? Ela abandonou, e é normal abandonar por um certo tempo, né? Porque é isso. E o Winnicott ele fala inclusive sobre isso, né? Sobre as funções maternas primárias, em que a mãe realmente ela perde, né, todos os outros papéis e ela fica somente, né, com aquele bebê, né, num processo de fusão, de simbiose, né? Então é uma relação muito comum. E aí isso precisa ser, né, separado em algum momento. Porque esse bebê ele vai crescer. E essa mãe precisa, então, aos poucos também ir retornando para esses outros papéis, para essas outras vidas que ela tem, né? Então, como mulher, como esposa, né? Enfim, como filha também, muitas vezes, né? Como profissional, todos esses outros papéis que são abandonados, né? Por um primeiro momento. E tá tudo certo. Mas não só as mães fazem isso, né? A gente faz isso o tempo inteiro. Quando a gente se identifica demais com uma profissão e aí a gente não consegue se ver, né, sem aquele trabalho. Quando a gente se identifica demais em uma relação e aí quando a relação termina parece que a gente também foi embora junto com ela. Então isso faz parte da vida e por isso que eu digo, né, não é uma coisa que assim, eu tenho definido agora pronto, acabou, nunca mais eu vou cair nesse buraco, né, enfim, eu vou ter essa questão. Não é assim que funciona, a gente vai ter essa questão sempre, porque as relações que a gente tem com o mundo, com as pessoas, com as situações, elas sempre vão ser diferentes, sempre vão trazer de nós algo diferente. Então, sempre se faça essa pergunta, né? Quem é o personagem principal da tua história? Como que ele é? Ele, ela, enfim, é. E assim, o que faz, o que não faz, o que gosta, o que não gosta, quais são os seus planos, e muitas vezes resgatar planos, né, do passado que foram abandonados em algum momento porque a vida muda, a vida ela faz isso, entender se esses planos eles fazem sentido ainda ou não pra vida de hoje, porque tem coisas que ficam lá atrás, que são lá atrás, e aí não faz mais sentido e tá tudo certo, mas tem muitas coisas que a gente ainda tem esse desejo. Foi assim com o Caminho de Santiago de Compostela. Qualquer dia eu conto essa história aqui pra vocês, mas o Caminho de Santiago, eu tinha o desejo de fazer esse caminho lá na época da faculdade. Eu tinha vontade de fazer o Caminho de Santiago e de passar um tempo na África. E aí, esse um dia eu vou resgatar também. Tá ali na minha listinha. E aí um belo dia, depois de trocentos anos, né, porque isso foi mais recente, depois de quase 10 anos, porque eu fui em 2017 e eu me formei em 2007, né? Então, 10 anos depois, eu fui, né, fazer o Caminho de Santiago de Compostela. Então, todos esses resgates, eles são importantes e eles só vão acontecer quando você se identifica como indivíduo, sabe? Como um ser que existe
com uma borda que vai limitar muitas vezes certas invasões e que vai te limitar de certas responsabilidades, de certos pesos que de repente você não precisa ter. Você não pode viver a vida do outro, assim como o outro não pode viver a tua vida. Então, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. Ou quadrado, um é bolinha, outro é estrelinha, cada um na tua própria forma. E a gente convivendo, né, respeitando sempre os limites. Acho que isso é muito importante. Mas às vezes isso vai partir de você e não do outro. Tá? Então, quem tem mais consciência acaba, enfim, carregando um pouco mais de responsabilidade em relação a essas mudanças. Então, se você sabe disso e você está sendo invadido pelo outro, você é que vai ter que impor, você é que vai ter que muitas vezes se colocar, falar não e aí criar essa barreira. Então, num primeiro momento, talvez você vai ter que expulsar o outro desse espaço que é teu e às vezes vai ter que ser um pouco mais enfático, um pouco mais enérgico, vai ter que ser um pouco mais firme. Isso é muito comum. E aí as pessoas chegam pra mim e falam assim, mas eu não consigo ser assim, eu não quero. Então, mas a gente vai ter que fazer, porque o outro, ele não sabe o que ele tá fazendo, ele tá fazendo por mal também, né? Muitas vezes não tá fazendo por mal. Existem sim casos em que a pessoa faz por mal, mas enfim, não, né? Com consciência, mas raramente é isso. É porque sempre foi assim, então as pessoas, elas se relacionam de uma forma muito automática, né? Sempre se relacionaram assim com você, então é assim que é. Então você vai ter que educar, sabe? Você vai ter que ensinar, você vai ter que mostrar qual que é a tua borda. E aí depois de expulsar, que aí tem uma energia maior, né? Cansa mais. Então depois expulsou, depois é só você manter aquela barreira. Você não precisa mais ficar, sabe, brigando. É só, não. É até aqui que você vai. E aí você tá mais seguro, porque você tem esse espaço que é teu. Enfim, é todo um processo, não é do dia pra noite. E tá tudo certo. Você precisa, então, entender qual que é o teu momento dentro dessa história, né? Como que essa personagem, ela se encontra, como que ela tá em termos de sentimentos, em termos de pensamentos, sabe? De forma. Enfim, olha, né, pra essa personagem, cuida dela. E aí, aos pouquinhos, ela vai tomando o teu lugar, ocupando, né? Ocupe os lugares da tua vida, que são os seus, né? E não ocupe o lugar de ninguém. Não invada, nem se for pra ajudar. Enfim, é isso. Espero que tenha gostado do vídeo, tenha trazido grandes reflexões. Comenta aqui o que você achou. Compartilha para quem você quiser compartilhar, quem achar que faz sentido. Curte também a nossa página no YouTube, para quem tá só assistindo aqui no Instagram. A gente tem o nosso canal lá no YouTube. Enfim, esse ano talvez a gente faça algumas outras coisas por lá, algumas lives com convidados, enfim, estamos estruturando um monte de coisa ainda, mesmo que o ano já tenha começado. Vai rolar podcast novo esse ano também, então logo mais a gente vai trazer novidades, a gente também está estruturando tudo isso, pensando em como trazer um conteúdo legal para vocês, tá bom? E talvez a gente tenha um grupo de estudos, né, para quem quiser, isso é uma novidade que eu tava pensando esse final de semana, comentei com a Gabi, mas a gente vai estruturar ainda, em criar um grupo de estudos, talvez aí, né, depois do carnaval, para falar sobre as caminhadas, e tem muita literatura que a gente pode falar sobre isso e tudo mais, sobre a caminhada como método de conhecimento e principalmente nesse caso o autoconhecimento, né? E enfim, e não só auto, né? Porque quando a gente tá num lugar, a gente vai aprender sobre o lugar e isso faz com que a gente aprenda um pouco sobre nós. Enfim, isso é tema para outro vídeo, não vou abrir aqui, senão vou falar até o fim. Então, um beijo e até semana que vem.